Aproveitando esse período da Quaresma, iremos aqui disponibilizar a leitura de um breve trecho do sermão da quarta-feira de cinzas de São João Maria Vianney, este santo que tanto pregou sobre a penitência e, mais do que isso, viveu a penitência até o último instante de sua vida. É um exemplo para nós de mortificação física e espiritual. E mais do que isso, além de viver a penitência diariamente, ele soube como fazê-lo, entregando-se sem reclamações, sem questionamentos, sem sensibilidades à vontade divina, se abstendo de muitas coisas por amor a nosso Senhor. Segue então um breve trecho deste belíssimo sermão de São João Maria Vianney na quarta-feira de cinzas, extraído do livro Sermões para a Quaresma e a Páscoa, de São João Maria Vianney. Mas vós ireis perguntar-me, quantos tipos de mortificações existem? Existem dois. Uma é a interior, outra é a exterior, mas as duas caminham sempre juntas. A exterior consiste em mortificar nosso corpo com todos os seus sentidos. Primeiro, devemos mortificar nossos olhos, abster-nos de olhar, nem por curiosidade, os diversos objetos que poderiam induzir-nos a algum mau pensamento. Não ler livros inadequados para guiar-nos no caminho da virtude, os quais, ao contrário, não fariam mais que desviar-nos daquele caminho e extinguir a pouca fé que nos resta. Segundo, devemos mortificar nossos ouvidos. Nunca escutar com prazer canções ou argumentos que nos possam bajular e que não levam a lugar nenhum. Será sempre um tempo muito mal aproveitado e roubado aos cuidados que devemos ter para a salvação de nossas almas. Tampouco deveremos ter prazer em dar ouvidos à maledicência e à calúnia. Sim, meus irmãos, temos que nos mortificar em tudo isso, procurando não ser daqueles curiosos que desejam saber tudo o que acontece, de onde se vem, o que se quer, o que nos disseram. Terceiro, devemos nos mortificar em nosso olfato, ou seja, não nos dedicarmos a buscar o que possa nos deliciar. Lemos na Bíblia de São Francisco de Borja que nunca cheirava as flores. Ao contrário, colocava frequentemente na boca certas pílulas que mastigava a fim de castigar-se por algum odor agradável que pudesse ter sentido ou por ter precisado comer alguma iguaria delicada. Quarto, devemos mortificar nosso paladar. Não devemos comer por gulodice, nem mais que o necessário. Não se deve dar ao corpo nada que possa excitar as paixões, nem comer fora do horário normal, sem uma necessidade especial. Um bom cristão nunca come sem se mortificar de alguma coisa. Quinto, um bom cristão deve mortificar sua língua, falando somente o necessário para cumprir com seu dever, para dar glória a Deus e para o bem do próximo. Contemplar Jesus Cristo, a fim de mostrar-nos quão agradável é a virtude do silêncio, e para estimular-nos a imitá-lo, encerrou-se nele durante 30 anos. Veja a Santíssima Virgem, no Evangelho só é mostrada falando 4 vezes, e sempre por exigência da glória de Deus ou pelo bem do próximo. Falou ao anunciar-lhe o anjo que seria mãe de Deus. Falou quando foi visitar sua prima Santa Isabel para compartilhar com ela a felicidade que tinha merecido. Falou a seu filho quando, depois de tê-lo perdido, encontrou-o no templo. E falou das bodas de Caná, para participar, seu filho, do apuro em que se encontrava aquela gente. Vemos, ademais, como em toda comunidade religiosa o silêncio é um dos pontos mais importantes de suas regras. Santo Agostinho também nos diz que é perfeito todo aquele que não peca com a língua. Devemos, sobretudo, mortificar nossa língua quando o demônio nos induz a ter conversas pecaminosas, a cantar más canções, a maledicência e a calúnia contra o próximo. Nem deveremos fazer juramentos ou dizer palavras grosseiras. Sexto,
Digo também que devemos mortificar nosso corpo, não lhe dando todo o descanso que nos pede. Com efeito, essa foi a conduta de todos os santos. Para a mortificação interior, dissemos também que devemos praticá-la. Mortifiquemos, antes de tudo, nossa imaginação. Não se deve deixá-la vagar de um lado a outro, entreter-se em coisas inúteis e, sobretudo, apegar-se a coisas que poderiam levá-la ao mal, como pensar em certas pessoas que cometeram algum pecado contra a santa pureza, ou nos carinhos dos jovens recém-casados. Tudo isso nada mais é do que um laço que o demônio nos arma para levar-nos ao mal. Assim que tais pensamentos surgem, eles devem ser postos de lado. Tampouco devo imaginar se ocupar com o que eu me tornaria, o que faria se fosse assim, assado, se eu tivesse feito isso, se me fosse dado aquilo, se pudesse conseguir aquilo outro. Todas essas coisas só servem para fazer-nos perder um tempo precioso durante o qual poderíamos pensar em Deus, na salvação de nossa alma. Pelo contrário, é preciso ocupar nossa imaginação pensando em nossos pecados para lamentá-los e corrigir-nos, pensando com frequência no inferno para escapar de seus tormentos, pensando muito no céu para viver de forma que sejamos dignos de alcançá-lo, pensando constantemente na paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que esse pensamento nos ajude a suportar as misérias da vida com o espírito de penitência. Também devemos mortificar nossa mente, fugindo de examinar temerariamente a possibilidade de que nossa religião não seja boa, não nos esforçando em compreender os mistérios, pensando apenas da maneira mais segura sobre como devemos nos portar para agradar a Deus e salvar a nossa alma. Da mesma forma, temos que mortificar nossa vontade, sempre cedendo a dos outros, quando não há comprometimento para nossa consciência, e devemos sujeitar-nos sem mostrar que isso nos causa aborrecimento. Pelo contrário, devemos ficar felizes por encontrar uma oportunidade para nos mortificar e poder expiar os pecados de nossa vontade. Aqui estão, em geral, as pequenas mortificações que podemos praticar a qualquer hora, as quais podemos somar ainda e suportar os defeitos e maus hábitos com quem convivemos. É bem verdade, meus irmãos, que as pessoas que não aspiram mais que buscar satisfação em comida, bebida e todos os prazeres que seu corpo e espírito podem desejar, jamais agradarão a Deus, pois nossa vida deve ser uma imitação de Jesus Cristo. Pergunto agora, que semelhança podemos encontrar entre a vida de um beberrão e a de Jesus Cristo, que passou seus dias em jejuns e lágrimas? Entre a de um lascivo e a pureza de Jesus, entre um vingativo e a caridade de Jesus Cristo. E daí em diante, ai, meus irmãos, que será de nós quando Jesus Cristo começar a confrontar nossas vidas com a sua? Façamos então algo capaz de agradá-lo.